Eu acho que a gente tem que ser cada vez mais fiel ao nosso propósito, assim, aquilo que nós somos. E não pode ficar indo no vai da valsa, assim. Agora o vento tá soprando pra lá, então você vai pra lá. No episódio de hoje, vamos conversar com Kelly Amorim, que nasceu em Brasília em uma família grande. Com 5 irmãs e 1 irmão, viu o pai empreendendo desde cedo em diferentes segmentos, mas todos voltados para o agronegócio. Decidida a trabalhar com o que ama, mudou-se para São Paulo na época da faculdade e, após algumas experiências profissionais, ajudou a irmã a consolidar a joalheria Carla Amorim, onde hoje é presidente. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário e Comerc Energia. O IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Mais uma entrevista aqui com a Yapim. Prazer estar aqui junto com você, Duane. Coisa boa. E queria que você apresentasse pra gente, nossa entrevistada. Bom, é um prazer entrevistar a Kelly aqui, porque ela é uma amiga de longuíssima data. E ela é presidente da joalheria Carla Amorim, que acho que todo mundo conhece, todo mundo é fã. Inclusive, hoje eu estou usando anéis icônicos da Carla Amorim. E é um prazer tê-la aqui. Ela é formada em administração pela FGV, com pós-graduação em Harvard. E aí acho que o objetivo é ela contar um pouco da história, né, da Carla Amorim, porque, como muitos acho que já sabem, é uma parceria entre irmãs, né? Que é a origem da empresa. E eu agradeço muito, Kelly, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco para poder contar um pouco da sua história. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Estou lisonjeada com o convite mesmo, e especialmente sendo entrevistado por você, Yapim, que, como você mesma disse, amiga de longa data. Aí fica fácil a gente, assim, conversar e se abrir, é ótimo. No ambiente do IPO, que é tão especial. O agente de desconforto serei eu, então... Não, absolutamente, tá tudo certo. Não, você tá aqui pela diversidade, entendeu? Não podia ser uma conversa só feminina. Então, nós, mulheres, estamos permitindo que exista uma presença masculina. 33,33% da mesa. Tá vendo? Então tá bom. Kelly, a gente sempre começa falando das nossas origens, assim. Sim. Como é que você remonta a sua origem? Do que você vai se lembrando chegando até a tua vida adulta? Então, eu sou a 6ª filha de uma família de 7, de pais mineiros. Meu pai foi para Brasília construir a capital, mudou para lá em 58. Eu já nasci em Brasília, nasci em 70, tenho 53 anos. E a gente viu, assim, eu lembro de diversidade na minha família, uma população feminina esmagadora, 6 irmãs, todas muito fortes. Um pai empreendedor desde o momento zero, assim, vendo oportunidades numa cidade que estava acabando de ser criada, concebida, com valores fortes em educação e saúde. Meu pai falava: o Ministério da Saúde e da Educação nessa casa tem verbas ilimitadas, o resto é com vocês. Não, que são dicas ou nortes que uma família tem para poder, né, assim, é seu farol, né, assim, para onde que você pode ir. Então, uma família, numa cidade administrativa, política, nós não temos nada de político, zero. Então, é uma família de empreendedores que buscam oportunidade, passa a vida inteira olhando onde tem uma oportunidade. Então, nenhum de nós fez carreira em grandes empresas, nenhum de nós foi para o setor público, nada. Então, a conversa na minha família é o que dá para fazer, o que a gente tem, que dá, assim, que negócio que dá para sair. Então, é uma coisa muito... corre no sangue mesmo, assim. Mesmo a minha mãe, que parou de trabalhar quando teve os filhos, ela tem 89 anos, faz negócio até hoje. Então, assim, é inevitável. E conta um pouquinho essa sua infância em Brasília, né? Porque a cidade estava começando na época, né? E como foi, especialmente uma família de 6 irmãs, né? Você tem um irmão e 6 irmãs. Tem um irmão e 5 irmãs, né? 5 irmãs, tá. Não, são 6 mulheres e um homem. Então, assim, eu tenho 5 irmãs e um irmão. É muito interessante, é muito interessante. É uma terra de gente corajosa.
Né? Quem foi para lá se estabelecer e construir sua vida lá é de gente corajosa que estava querendo uma oportunidade na vida. Isso é E teve gente do Brasil inteiro. Então, Já tem uma questão de coragem aí, de sair da sua origem. De pioneirismo, assim, sabe? Lá. Eu acho. E é um caldeirão, porque tem gente do Brasil inteiro, né? Então, até o sotaque da gente, né? Vocês estão acostumados a entrevistar, provavelmente, a maioria paulistana aqui. Então, a gente tem uma mistura, inclusive, no sotaque, do jeito que você se comunica, porque você tem um pouco de cada. Então, assim, eu acho que que eu sou resultado da mistura, do pioneirismo dessas pessoas que se jogaram nesse novo horizonte, assim, e dos pensadores do Brasil, porque as pessoas vão lá, assim, é uma cidade pequena, até hoje, né? Não é uma cidade enorme, mas é um centro de decisão. Então, as pessoas que fazem as leis, que julgam as decisões mais importantes do Brasil, ou que determinam o rumo da nação, estão todas lá reunidas no espaço assim, num espaço muito pequeno. E a gente, com esse monte assim, com esses 7 filhos, cada um de nós se relacionou com gente do Brasil inteiro, o que ajuda na formação da sua cultura, que é muito interessante mesmo. A distribuição das suas amizades, que isso vai fazer diferença no crescimento da Carla Amorim ali na frente. E uma intimidade com o Brasil inteiro. Porque, apesar de você estar no centro, no Cerrado, você está convivendo com tudo. É muito interessante, assim, é uma oportunidade, é muita riqueza. Você convive com filhos de embaixadores, filhos de deputados, de senadores, de funcionário público, o cara que, assim, quantos pais de amigas minhas que não tiveram formação completa e que foram lá e que se tornaram grandes empresários porque acharam uma oportunidade. Então, assim, é uma convivência muito rica e muito interessante. Então, isso fez parte da minha personalidade. Enfim, acho que é isso. E você era a 6ª dos 7 irmãos? A penúltima. A penúltima. A caçula feminina. Meu irmão foi o primeiro. Na verdade, de sangue, nós somos 6 filhos. Mas a minha mãe criou uma outra menina, que é muito mais velha do que eu. Então, assim, eu convivi pouco com ela, mas eu incluo na conta, porque os meus irmãos mais velhos incluem, mas assim, eu tenho pouquíssimo contato com ela. Mas é querida, tá tudo certo. Você nasceu, então, na década de 70 e Brasília teve uma questão icônica na década de 80, que foram as bandas de rock e a influência, eu imagino que influencia a atitude, influencia a cultura, influencia a moda também, né? Como isso foi na sua vida, assim, impacto? Porque na minha vida, não morando em Brasília, não sendo de Brasília, eu fui muito impactado. Imagino que quem estava lá e viveu isso de perto deve ter sido diferente também. Era muito legal, cansei de ir para show do Legião, saindo da escola. E tem essa banda lá, vamos lá. Então, assim, as primeiras músicas, antes de gravarem qualquer coisa, era assim, então a gente acompanhou de fato nos showzinhos pequenos que tinha, as festinhas da Asa Norte, eu ia para as festinhas da Asa Norte. Então, Brasília tinha esse, naquele tempo, hoje tem também, mas faz muito tempo que eu não moro lá e eu não sou mais aquela jovenzinha, né? Então, mas tinha esse espírito contestador, que isso é muito interessante. Em Brasília, como você vê, tá tudo muito perto de você, você olha aquilo tudo com muita intimidade. Muita intimidade. Então, você tem, eu acho que talvez um amadurecimento político, um entendimento das forças muito cedo, sabe? Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Porque você pode ter lucidez e você pode se render aos vícios. Então, você tem um pouco de tudo lá. Mas a nossa turma mais era a turma que foi, assim, porque as pessoas passam 4 anos, passam 8 anos e vão embora. A nossa turma, assim, a minha família está lá desde sempre. E quem são os nossos vínculos mais, assim, são os de sempre, né? Os pioneiros, que a gente chama. Interessante. E a relação em casa com sua irmã, quer dizer, com suas irmãs, né? Como é que era e como é que era a sua relação com a Carla? Óbvio que... A Carla, especialmente. Então... a minha família era toda muito CDF, sempre foi. Todo mundo. Então, 3 faculdades, sei quantas línguas, tararara. E a Carla era ovelha negra. Ela falava assim, esse negócio eu quero sombra e água fresca. Assim, terminou a escola no esforço, assim, daqueles que não era com ela assim, a questão acadêmica, a questão até preguiçosa para a língua, nada disso era a praia dela.
muito tímida, muito tímida. Mas procurava o lugar dela no mundo, como nós todos procuramos, né? Meu pai era um empresário, um homem muito forte, já morreu há muitos anos, mas assim, deixou um legado espetacular de tudo, de ética, de trabalho, de várias coisas muito interessantes, de ter conseguido circular em Brasília limpo. Então, são coisas assim, que são muito preciosas, né? De ter criado uma família com 6 mulheres, então assim, a força feminina nunca foi... Às vezes até eu acho estranho esse discurso do feminismo. Eu falo, gente, minha casa a gente já nasceu feminista, cresceu, não teve outra opção, não sabe? Não diferença. Eu não conheço a diferença. Minha mãe sempre foi muito forte, bom, enfim. Mas aí a Carla, quem a conhece como Carla Amorim, pessoa, né, jurídica, acha ela reservada, doce, tudo. Ela é uma palhaça, engraçadíssima. Ela que faz a família inteira dobrar de rir. Porque ela tem, eu acho, essa coisa de artista, que é quando ela se manifesta, assim. Então, ela tem um comportamento muito conservador, mas na hora que ela se revela, ela se revela fazendo graça, que é ótimo, não se levando a sério, que é maravilhoso, e fazendo uma joalheria já há muitos anos, que aí é outra coisa que a gente precisa situar no tempo e no espaço. Quando a Carla começou, ela trabalhou na Eco 92, portanto, em 92 ela tinha outro emprego. Ela tinha um... Eco 92 foi no Rio. No Rio. Meu irmão era militar. Ele trabalhou na Eco 92 como militar. Então, a Carla era secretária do ministro na época não chamava meio ambiente, não chamava outra coisa. Era secretaria... era lá outra coisa. Que vai trocando, né? Enfim. Os nomes, E aí ela falou, não quero nada disso para mim. Sempre foi, né, interessada pelo ambiente, mas assim, não é comigo. Começou a fazer a joia, que ela sempre teve muita vaidade. O interesse dela sempre foi estético. Muito mais do que acadêmico, vamos colocar assim. E ela sempre teve uma veia comercial e tal. Então, aí ela começou a fazer as joias para ela. E as amigas começaram a comprar. Não, vai lá naquele Ourives, pede para fazer igual para você. E aí ela falou, gente, estou trabalhando para os outros aqui, porque estou atrás de uma profissão. Então, deixa eu ver se eu mesmo sei fazer isso. Aí ela começou a vender para as amigas e ia na casa dos outros vender. Chegou um tempo que tinha menos horas do dia do que cliente para atender todos os dias. Então, ela falou, então agora eu vou atender vocês na casa dos meus pais. Então, ela atendia de dia, de noite, os Ourives todos para minha casa. Eu ficava lá até 2 da manhã, 3, para poder ir produzindo, porque ela fazia tudo. Isso tudo, eu já morava em São Paulo. Depois eu fui fazer a pós-graduação. E aí o negócio foi começando a ganhar corpo. Ela vinha para São Paulo num tempo que eu tenho até que ser respeitosa com isso, que a imprensa tinha uma força diferente da que tem hoje. Talvez a gente possa editar isso depois aqui para poder... Não, mas é porque a gente levava... É um fato, né? É um fato, então, mas é porque a gente levava. O que vem agora, talvez a gente corte. Então, tá a gente levava as joias para as redações e as editoras se encantavam com a autenticidade, com a originalidade, que o Brasil copiava tudo no passado. Vocês lembram disso? Era a gente... Mas é interessante falar um pouco sobre isso, da bom. originalidade. Eu acho E a forma de legal. fazer, de entrar nas editoras, porque isso não aconteceu só nas editoras, aconteceu nas TVs, aconteceu em outros lugares onde você conseguia pode colocar, alcançar assim, alguma visibilidade. Tranquilo. Isso é normal, eu acho que... Não, isso tudo bem, mas é porque depois começou assim, então naquele tempo, quando a gente começou, graças a Deus, no momento analógico de nossas vidas, tinha esta liberdade ou esta autenticidade de você chegar numa redação de moda, alguém que era formado naquele assunto, conseguia identificar valor naquilo e trazia para o público e apresentava com a chancela daquele veículo. Então, isso... Com alto alcance. Com alto alcance e com autoridade, e o leitor tinha respeito por aquilo. O mundo foi caminhando de uma maneira que virou um jabá. Então, assim, você vai aparecer na página dessa revista somente se você tiver ou um anúncio, vai depender de quantas, entendeu? E assim, o mundo foi caminhando desse jeito. Mas a gente nasceu, isso tudo para dizer que eu morava em São Paulo, a Carla em Brasília, que eu fiz GV, quando eu tô com 18 anos, ela é 5 anos mais velha do que eu. Então, quando ela começou, eu estava na faculdade. Então, ela vinha para minha casa, eu mostrava as joias dela para minhas amigas, para as mães das minhas amigas, para minha chefe no trabalho, que são nossos clientes até hoje, e assim. E assim que você começa a criar uma clientela para poder começar o seu negócio. Mas a gente ia e tinha essa oportunidade, porque alguém falava de você. Hoje, nesse mundo do Instagram, você que se bota lá, abre a sua coisa e fala, olha como eu sou super legal, super autêntico, assim...
não tem alguém endossando, é você mesmo que vai lá e... Então, a gente tinha isso da imprensa na época. O endosso da imprensa. O endosso, que é uma autoridade, sabe? Que hoje, de fato, né, a gente estava até falando um pouquinho, né, que a imprensa, o poder da imprensa formal, no sentido, né, uma revista e tal, quer dizer, hoje se diluiu com as mídias sociais, né, no final um pouco isso, mas o que você está falando é que na época que vocês estavam começando a pensar, que tua irmã estava começando... ter tido esse apoio, né? Ter tido apoio, vocês fizeram isso, mas essa validação. Eu queria voltar um pouquinho antes do início e até, assim, entender um pouquinho, assim, a Kelly, né? Então, a Kelly, tinha uma irmã bastante, vamos dizer... criativa, né? Artística, de uma certa forma. E a Carla Ela é 5 anos mais velha que eu. Então, você tem outras irmãs... No meio do caminho, não. Então, a minha mãe teve o primeiro pelotão. Ninguém achava que ia vir mais ninguém. A minha mãe parece grávida de mim. Então, eu fui uma criança muito festejada. Graças a Deus, fui mesmo. Tá. E aí, depois veio a minha irmã com a rapa do tacho. Mas, assim, então, eu fui uma novidade bacana na família, assim. Paparicada, tenho lá meus... É verdade. É verdade. Eu tive essa oportunidade, né? Também. Eu tive. Você nascer no meio de uma tropa de irmãos, né? É natural que não tenha benefícios ali individuais, né? Porque tem que tratar todo mundo igual e tem muita coisa para resolver e cada um resolve a sua vida. Mas ter um pequeno intervalo, né, entre o último deu uma causa uma surpresa, né? Deu uma ajudada assim. Eu costumo falar que a gente foi criada no atacado. Porque, assim, Brasília, família imagina. Grande, né? Então, mas Brasília, inaugurada em 60, eu nasci em 70. A minha infância, que você perguntou, era em estrada de rua de terra, aquelas árvores sendo plantadas ainda, na arborização, né, no paisagismo da cidade, com aquelas árvorezinhas, assim, aquelas cerquinhas de madeira, sabe? Voltava para casa, assim, vermelha de terra, era assim, solta no mundo. Você descia, a gente morava em prédio, descia, volta para jantar, solta, não é um negócio... A gente só não podia andar muito em grupos, porque era época da ditadura, e meu pai falava, nada de andar muito moleque junto, vocês se separem. Então, era só essa recomendação que a gente tinha, mas que a gente não andasse em multidões, que pudéssemos ser confundidos com arroceiros, mas que voltasse para casa para jantar, estava ótimo. Mas a gente foi... E crescendo, quer dizer, os seus interesses... Meus interesses sempre foram... Meu norte sempre foi a autonomia. Eu olhava para minha casa e falava assim, quanto que custa um sofá? Será que algum dia eu vou ter dinheiro para ter um sofá na vida? Assim, comprar um sofá, comprar um sofá. Eu olhava as coisas, ficava querendo saber quanto custava, e para saber se eu ia dar conta algum dia de ser... Então, minha preocupação... Então, eu estudava para português na 4ª série, eu vou ter essa nota bem boa, porque na hora que o cara for me dar um emprego, sei lá, vão saber que eu era séria e vão me escolher porque eu quero ser autônoma. Eu quero ter autonomia, quero andar... e eu sempre gostei de coisa boa, né? Que assim, tem gente que é... assim, mais simplinho, né? Eu não sou zero simplinha. Zero. Então, tudo que eu gosto custa muito caro. Então, eu falei, bom, então eu tenho que me virar. Porque na minha casa era Ministério da Educação e da Saúde. O resto era por minha conta, eu tinha de me virar. Não tinha Ministério dos Luxos e das... Zero. O que foi uma surpresa, inclusive, pro meu pai, quando a Carla, justamente a Carla, que não estava nem aí para a escola. Então, a gente falava de carreira, vou fazer pós-graduação fora do Brasil, vou não sei quanto... E aí ela fala, não, vou fazer joia. Ele fala, minha filha, como assim joia? Meu pai é do agrobusiness, né? A gente tem uma empresa de avicultura, suinocultura e bovinocultura. Então, assim, é disso, proteína animal, né? As margens desse tamanho, um mundo rural, um negócio, custo na ponta do lápis, um negócio assim, ela aparece com joalheria. Ele fala... De onde veio essa ideia? Ele falava pra minha mãe, Miriam, como essas meninas saíram desse jeito? E aí, só que ele viu ela trabalhando, o que era uma premissa dele pra gente na vida. Então, assim, se ela estava trabalhando e estava ganhando dinheiro, ele via ela até tarde e entregando o produto dedicado, ele falou, bom, então, eu não entendo esse setor... porque ele não sequer percebia valor nisso, absolutamente não era. Mas, olha aí que legal, tá tudo certo, entendeu? Aí ele apoiou, assim, ficou cheio de orgulho dela, o que é um ótimo combustível para uma menina que nem era levada a sério em casa. Nessa época ela tinha que idade?
vamos fazer as contas para trás. Em 92, eu tinha 22, portanto ela tinha 27. 27. Ela começou com uns 30. Entendi. E você já estava na faculdade? Já estava na faculdade. Eu estava terminando a faculdade, né? Terminando 22 anos, quase 23 anos. E aí você estava buscando o que nessa época da faculdade? Porque não era ainda o projeto da sua não, irmã. absolutamente não. Estava Ela estava em Brasília lá, ela vinha para minha casa e eu ajudava ela aqui. Mas era assim, a minha irmã que tá, cada um com o seu mundo, zero, não tinha nada. Eu era entusiasmada, eu achava lindo, ficava com ódio. Quando alguém falava que eu não gostava, ficava com ódio. Sabe assim? Mas enfim. Aí, eu sempre tive meus gostos refinados, sofisticados, vai. E eu sempre gostei de varejo, do luxo. Sempre foi, assim. É um assunto que eu converso com muita... autoridade não é a palavra, mas muita intimidade, propriedade, assim. Afinidade, né? Interesse. Afinidade, então naturalmente. Então, meu pai queria que a gente trabalhasse, por exemplo, que eu trabalhasse com ele. Falei, minha filha, o que você vai fazer em São Paulo? Vai fazer administração? Eu só consegui mudar para São Paulo porque era GV. Se fosse qualquer outra escola, ele não ia deixar. Ele falou, a UNB, que é a Federal de Brasília, que eu também passei, tem administração aqui. Aqui você tem uma casa e uma empresa para cuidar. Que ela tá fazendo o que em São Paulo? Eu falei, não, pai, mas lá é a GV, né? Então, tem que deixar. Aí eu fui. Mas então, eu queria o meu... Mas não era nada. Quanto mais falava de suíno, de galinha, de ração, eu falava, pela madrugada, vou chegar no lugar, porque você não tem interesse genuíno, você não consegue contribuir, entendeu? Então, aí eu fui trabalhar trabalhei com agência de publicidade, trabalhei com comércio exterior, trabalhei com tudo isso. Trabalhei estagiando, primeiro emprego, essas coisas. E trabalhei no Grupo Iguatemi. E o Grupo Iguatemi estava começando o projeto de profissionalização. Eles ainda eram uma empresa familiar, mas o Carlos Pai estava começando o projeto de trainee para criar os seus novos executivos para o plano de expansão deles. E eu passei nesta seleção. E aí fui conhecer, então, o grande administrador do luxo no Brasil, que sempre foi a maior autoridade. Hoje ele tem concorrentes, mas, né, assim, é o cara... Também pioneira, o cara é pioneiro, forte, né? Sabe o que faz, né? E você que já era interessado em varejo e luxo? Então, aí fui lá, passei em todas as áreas. É muito interessante a Máquina, que é uma cidade, é muito interessante. Assim, faz muitos anos que eu não hoje eu sou cliente deles, né? Hoje eu sou lojista no shopping Iguatemi 2. Mas era muito interessante os bastidores do mundo do consumo, do mundo do consumo de alto padrão, sabe, assim, como fazer as ativações, era tudo muito interessante. Então, era um universo que me interessava. Diferente, lamentavelmente, de uma empresa que eu já tinha, que eu podia ter contribuído, mas não coisa. Aí, acabando isso, meu pai botou uma pressão em mim. Ele falou, minha filha, é o seguinte, porque, assim, o programa de trainee é ótimo, maravilhoso, o setor é legal, mas, assim, não pagava bem, né? Ele falou, é o seguinte, ou você paga... A conta de São Paulo não fechava. Absolutamente. Ele falou, deixa eu te explicar. Ou você paga a sua conta, aí... Eu fiquei 2 anos trabalhando lá. Ou você volta para casa, porque não dá para brincar de morar sozinha aí, né? Cheia de... Falei, ferrou. E agora? Agora eu vou ter que comprar aquele sofá que eu queria comprar. Então, aí... Eu tinha um programa de Harvard. Eu nem sei se eles têm aquele programa hoje, mas que você aproveitava os seus créditos... Você fazia uma prova de matemática, de inglês, de conhecimentos gerais, mas você aproveitava os seus créditos e você fazia uma pós-graduação lá. Você tinha um degree em Harvard. E aí eu fui fazer essa prova, que não é um mestrado, não é um MBA, por ser, mas E eu passei. Então, quando ele me chamou para casa para eu poder falar, minha filha, então vamos, né, desalugar seu apartamento, eu falei, então, deixa eu te explicar, passei em Harvard. Aí ele, como assim? Eu falei, pai, você não vai deixar... Né? Não é proibida. Não, então vai. Então eu ganhei mais tempo, entendeu? Falei, ufa, vamos ver se agora, né? Quando eu voltar, eu ganho um dinheirinho melhor. Não, eu fico pensando, se você foi para Harvard, a outra, para você poder não voltar para casa, era trabalhar na NASA. Tipo isso. Assim, pai, arrumei um emprego na NASA, não consigo voltar para casa. Então eu falei, nossa, pronto, então eu ganhei mais tempo. Aí fui, estudei, tarará, foi ótimo. Mas lá, então, o que já aconteceu lá? Lá, você tinha um trabalho que você tinha de entregar, que era um business plan, com... A minha especialização lá foi em marketing, tá? Mas você tinha de passar por tudo, o financiamento, tudo, você criando uma empresa. E a empresa que eu criei e que eu planejei para 10 anos para frente era a Carla Morim, que neste momento tinha uma lojinha pititica, linda, do pé da casa dos meus pais, que a Carla era solteira, morava com meus pais, num hotel improvável em Brasília.
E aí eu botei lá Ela tudo. já estava na fase de ter um espaço, já tinha uma loja. Já tinha uma loja. Era uma loja de 20 metros quadrados, era pequenininha, mas assim, ela sempre foi muito consciente, assim, de fazer as coisas do tamanho... Mesmo porque não tinha nem como se alavancar, então, né? Aí, eu voltei, formei, e aí quando eu cheguei, meu pai tinha acabado de comprar uma empresa, aí foi um grande negócio que ele fez na época, ele comprou uma empresa em Campinas, que em 2 anos se tornou um case em Harvard, inclusive, do crescimento extraordinário que teve. Que empresa que era? Então, era uma empresa de pré-mix, mas é que ele teve um senso de oportunidade, ele estava assim, era como se os melhores médicos do Einstein tivessem brigado com a administração, e eles estavam impedidos de trabalhar, e aí, por conta própria, eles não podiam abrir. Então, meu pai, investidor, foi lá, venham todos que eu vou abrir um hospital para vocês. E abriu. Então, o hospital nasceu de zero para ser o mais concorrido, respeitado, tarará, em menos de 2 anos. Então, foi um crescimento assim. Só que, neste caso, o Einstein fechou. Entendeu? Assim, então, ele conseguiu fazer uma... Enfim, era um case de sucesso espetacular. E era de tecnologia, que era de nutrição, muito interessante. Assim... conversava com o mundo animal, mas era parte de tecnologia, era muito interessante mesmo. Inovação. Assim, mas de pesquisa. Então, os caras são todos cientistas, que também não é minha praia, mas assim, então é uma turma muito inteligente, muito estudiosa, muito... Você fica assim... adoro conhecimento. Então, quando eu vejo alguém contando, sabe, qualquer coisa que sabe mais do que eu adoro. Aí, ele falou... Falei, pai, ó, estão aqui, Carla Amorim, tarará. Ele falou, minha filha, não estou entendendo esse funding aqui. Como é que você vai? Como é que você está prevendo abrir essas lojas e tal? Falei, então vou precisar de pequeno aporte. Aí ele falou, esse aporte, brincar de empresária com meu dinheiro, vai dar não, filhinha, vamos ver do que você é feita primeiro. Então, você gosta tanto de São Paulo, você vai trabalhar, que essa empresa era em Campinas. Falei, então você vai para lá. Você vai ser meus olhos lá, porque ele quer um investidor. Falei, então você vai lá. E aí, deixa eu ver do que você é feita. Sim, senhor. Pessoa que não tem um dinheiro, por isso você tem que ter autonomia na vida, né? Que o dinheiro manda na gente, né? Então, assim, é pra lá? Sim, senhor, patrão, fui pra lá. E aí, em 2 anos, a gente virou essa colosso de empresa e virou mesmo. Então, obviamente que não foi mérito meu. Eu só estava lá mas eu era tratada como membro da diretoria, eu era incluída nas conversas, porque eu reportava tudo depois e sabia o ponto de vista do meu pai, enfim. E ao final do 2º ano, nós fomos vendidos, nós nos vendemos para uma multinacional. E aí, neste momento, também participei de um processo de uma venda de empresa, de valuation, de tudo, que era tudo muito... era um privilégio para uma menina da minha idade que tinha tido um emprego do Iguatemi. Meu emprego mais longo tinha 2 anos. Então, assim, era um negócio... Um privilégio de você estar com aquelas cabeças brilhantes, tomando decisões... sabe, assim, de longo prazo e fazendo, era tudo muito interessante. E aí vendemos, falei, beleza, agora eu tô livre, né? Agora escapou, tá tudo certo. Aí na festa de encerramento, meu pai falou, minha filha, então, os administradores gostaram muito do seu trabalho, o novo dono lá, eles querem ficar com você. Eu falei, pela madrugada, que horas que acaba isso? Falei, nossa, eu sou infeliz mesmo, não tem jeito. Aí ele, infeliz? Falei, Falei, como assim infeliz? Falei, eu detesto isso, detesto. Ele falou, minha filha, uma coisa é detestar. Você acha que eu gosto de frango? Frango é o que paga a minha conta e a sua conta. Então, assim, infeliz, não. Você não fica aqui mais nem um dia. Eu falei, ninguém tinha me falado que essa era a palavra mágica, entendeu? Aí, neste momento, eu voltei para Brasília, fui morar na casa deles, que eu tinha 27 anos. E aí, fui trabalhar com a Kelly. Ele falou, você quer ser sócia da sua irmã? Muito bem, então você vai trabalhar 1 ano com ela. Se vocês se entenderem, se você gostar do ramo, se você achar que você pode contribuir, se ela te quiser, aí vocês vão ter minha bênção. Acabamos este ano, deu tudo certo. E a gente ganhava, na minha família, cada um ganhava um apartamento para começar a vida, de um valor X lá. E aí, só que em geral, era quando você casava. Isso não estava nos planos. Ele falou, olha, falei, eu preciso de funding, não dá para ser sócio. Ele falou, tem seu apartamento, o dinheiro que você tem é esse. Falei, pode me dar. Vou botar no negócio, depois eu compro meu apartamento com o meu sofá. E aí foi isso. Aí eu voltei para São Paulo, abrimos a primeira loja. Aí começam todos os percalços, que são vários, de várias naturezas, que depois vocês têm que me falar se eu estou autorizada a falar aqui neste ambiente, se eu não estou. Aqui você está super autorizada.
Aliás, a gente quer ouvir sobre isso, porque as entrevistas, de uma forma geral, são sobre os nossos sucessos, né? São sobre os momentos marcantes de viradas importantes. E aqui a gente acaba compartilhando com as pessoas o desafio da jornada. Você abriu a primeira loja? Então eu abri. Onde foi? Eu abri a primeira loja nos Jardins. Naquele tempo, hoje ainda é mais menos, porque o mundo vai mudando, né? Oscar Freire era o destino de luxo de São Paulo. Durante muito tempo foi. Hoje ela tá mais sorveteria, café e sapato popular, mas durante muito tempo foi. Mas a gente não tinha dinheiro para ir para lá. Então a gente foi para rua imediatamente acima, que é a Lorena com a Bela Cinta, que a gente escolheu o ponto que o povo subia, tinha a mão, qual o carro, onde tem mais tráfego. A gente fez lá nosso dever de casa. Usando o dinheiro do AP. Usando o dinheiro do AP. Aí fomos lá, aí contratamos na época o João Armentano, que é ótimo. Pode ser aqui, João? Tem que transformar isso numa joalheria. Pode, dá tudo certo, amor. Mas aí começaram a gente acha que quando você vai no seu business plan, você vai lá, olha, compra o imóvel tal, paga 2 meses de aluguel, despesas pré-operacionais, a obra sei que lá e começa a inauguração. Não foi nada disso. Então, para ter a licença para fazer a reforma no imóvel, demoraram 8 meses. Nossa. Então, foram 8 meses pagando um aluguel até que eu tivesse licença para poder começar a minha obra. Nada disso previsto. Enquanto isso, a gente vendendo a joia para as amigas, em casa, mas assim, o negócio lá. Aí você tem a obra, que é assim, foi a primeira obra que eu fiz. Depois a gente aprende que a obra, então, qualquer um, ou arquiteto ou engenheiro fala que vai durar 2 meses e vai custar 100. Aí dura 6 a 8 meses e custa 500. Não é assim? Exato. E aí, então essas foram as dificuldades iniciais, tá? Que assim, que tinha, dá para resolver. Agora, onde tudo começou, que eu acho tudo mais interessante, é como você formar a cultura da empresa. Porque as primeiras contratações, a Carla tinha uma loja em Brasília, era designer, tinha lá uma vendedora e ela recebia, era assim, uma coisa menos... Mais caseira. Não formatada. E aí, eu abri com ela, né? Então, eu fiquei sócia dela em final de 97, inauguramos, em 97, durante 97, 98, inauguramos a primeira loja, tá? Aí, só que a partir desta loja, assim, era só a primeira das que a gente precisava escalar para poder crescer, expandir. E aí você tem que formatar tudo, assim. Então, o jeito que você dá a comissão em Brasília tem que ser igual daqui, porque afinal agora não é uma lojinha, agora é uma coisa e vai crescer para lá. E como organizar tudo, o que pode, a cultura, o que você valoriza aqui, qual que é o seu horário, ou o que você pode falar para o cliente, como que é o treinamento de vendas, assim. Você tinha uma lojinha, então você vai treinar A primeira dá um trabalho louco, porque é vocêzinha, com a sua irmã que está lá ocupada fazendo um monte de coisa ali em Brasília, a gente conhece bastante. Mas... Olhando o produto, né? Olhando o produto. E você pensando, assim, aí você tem que se comunicar, você está se projetando para o mundo. Você não é mais a menina de Brasília, que tem essa parte interessante que eu ia... quando a Carla começou, ela era uma mulher católica, designer de joias, não do eixo Rio-São Paulo, pois era tudo... completamente improvável. O mercado joalheiro era... outsider. Totalmente. Masculino, judeu, no eixo Rio-São Paulo. Não tinha... E aí, em Brasília, como era um centro de poder, então as pessoas iam para várias coisas. Para pedir dinheiro para o governo, para, sei lá, várias coisas. E aí, essas pessoas que iam, falavam, o que eu... Fiz minha reunião lá, o que tem para fazer na cidade? O que tem para ver? Tem essa menina que faz essa joia super interessante. Então, a gente começou a ter uma interface com o mundo inteiro de uma vez. O mundo artístico. Então, se alguém ia fazer um show, tinha um show de noite, um artista qualquer. O que tem para fazer aqui? Almoça lá, tô com o dia livre, antes de passar o som. Não, vai lá que tem essa menina que faz esse negócio. Ela era artista, fora o Legião Urbana, coisa, que era outra geração, mas ela era artista da cidade, então as pessoas iam querer ver o que ela fazia, sabe? Então, aí a gente, enfim, aí fomos para São Paulo, que é onde o dinheiro tá, e é onde você tem o seu endosso de, assim, sim, marca. Estabeleça-se, marca, tudo, né? Relação profissionalizada com a imprensa, assim, aí começa a ser os... Só que, gente, era a Carla e euzinha, uma menina, tendo que dar conta, assim, aí você vira uma dona de casa que você tem que cuidar do orçamento, do treinamento, do marketing, da expansão, da conversa com o arquiteto, com o advogado, e tudo custa muito caro para uma loja, né? Só começa a fazer sentido quando você tem
Quando Mais você lógico, escala. quando você escala. Aí então vamos pensar em escalar. Então, como que vai fazer? Quanto que tem que vender, quanto tem que cortar, quanto que tem que lá. A administração eu vou te falar, aí o negócio vem, enfim. E aí, no ano seguinte, a gente resolveu abrir 3 lojas. Porque a gente tinha o que a gente chamava na época de representante nas cidades, que vieram desses relacionamentos de Brasília, justamente. Então, a gente tinha ótimas amizades em vários cantos do país. O produto de vocês já estava em várias regiões do Brasil. Tava, porque a gente deixava joias, só que você chama de sacoleira, você deixava as joias da Carla com uma amiga que pertencia à elite local, e ela apresentava e falava, olha, essa joia, tarará. Então era assim, informal, era caseiro, não era nada, mas já tinha, então as pessoas compravam, porque era de fato uma novidade, era de fato, todo mundo gostava até de fazer parte da... eu tenho privilégio, sei lá. Eu sou da turma, assim, eu conheço. Então, faço parte. Você já comprou Carla Amorim? Não, eu sempre comprei dela. Então era um negócio assim, era não sei quando. Era inha. E o pessoal gosta de falar nessa hora, desde não sei quando. Eu sou porque amiga agora ela é delas, ou não sei o que conhecida. lá. Tinha essa coisinha que era ótimo, que isso é maravilhoso, que isso você não você não pede para a pessoa fazer. Isso o seu cliente ou coisa faz naturalmente, tem orgulho disso, ou assim, você não tem. Você é um, entendeu? Veio junto, então, com a graça de Deus. Kelly, e a questão da matéria-prima? Porque tinha um investimento em lojas e vocês iam usar parte do capital para isso, mas também tinha um investimento em produtos, para ter um estoque maior e poder expandir. Como foi essa parte? Uma crise de capital de giro, basicamente. Plena, total. Primeira grande crise da minha vida. Grande crise. Você fala, e agora? Só que com a graça de Deus, o nosso negócio, o nosso produto é reprocessável. Então, eu posso pegar... então, você começa também, que a Carla fazia joia, ia fazendo, vendeu, sobrou esse dinheiro, faz mais joia, então era um negócio... Então, ela não estava preocupada em pagar aluguel de shopping, salário de gerente... os impostos devidos, né, das coisas, isso não estava na coisa dela. Então, a gente começa a racionalizar as coisas. Quanto de estoque precisa estar nessas lojas? Quantos meses você vai carregar? Quanto que o seu capital aguenta para poder carregar isso? Variação de produtos. Variação de produtos, produto de entrada, produto de sei que lá, vou te falar. Aí você começa, mas assim, joalheria... Assim, a moda, mesmo sistema de gestão. No Brasil tem um especialista em joalheria. Que é um dissidente de um fabricante de joia que ele entendeu. Eu passei a vida inteira nas nossas lojas trocando sistema porque eles são desenhados para confecção. Mesmo sapato ou roupa, mais roupa. Então, até para gerir as suas coisas, porque a gente é verticalizado. Então, você não tinha nem esse apoio. Então, assim, o setor da joalheria é o seguinte, é moda? Não, não é moda. Não é moda. Não é couro e calçados, não é. Não é metalurgia. É um negócio desse tamanho. É um setor que você olha assim, quando você vai preencher as coisas do IPO, qual a categoria que você se coloca? Manufatura. Da joalheria? Não tá. É moda? Não, não é. Você fala varejo não é. O varejo é um negócio... Então, você fala assim, então você não existe nas estatísticas, você não existe nos livros didáticos, você não existe, você é uma atividade e assim que se vire para aprender como é que é. Os joalheiros não trocam informação. Tem uma classificação de mercado de luxo hoje em dia. Hoje em dia tem mercado de luxo, né? Que envolve joias e outros itens de luxo. Então, mas isso se deve a um dos meus... ídolos, que é o Bernard Arnault, que inventou esse negócio de mastige lá, e começou a comprar todas as marcas e escalou o luxo, que isso não existia. Ele sacou que o mundo estava ficando rico e que ia ter muita gente para comprar, porque antigamente as maisons eram todas pequenininhas, eram empresas familiares. Isso, inclusive, era uma das definições do luxo, né? Detido por poucos que tinham uma expertise, distribuído para menos gente ainda. Então, essa era uma definição de exclusividade, dificuldade de acesso. Ele chegou e falou, não é bem assim, não. E aí, saiu comprando todo mundo e saiu escalando e está nos cantos. Mas, assim, isso não existia. Isso é de, sei lá, 20 anos para cá. Entendeu?
Então, a joalheria ainda está assim. Ele conseguiu comprar a Tiffany agora. Então, agora ela vai dar um salto de... Porque mesmo a Tiffany, a América ainda tem a questão do luxo que, assim, que é eurocentrada. Né? Se as marcas europeias vão muito bem nos Estados Unidos, no Brasil, na China, as marcas americanas não vão bem em lugar nenhum. Calvin Klein não é visto como luxo. Donna Karan não é visto como luxo. Exatamente. Nada disso. Consumo, beleza. Moda, beleza. Luxo não é. Ralph Lauren não é visto como luxo. Então, essa turma não tem autoridade para dizer. E como é que você imagina? A gente até estava falando um pouco isso, né, Duane, um pouco na hora do almoço, né, sobre o posicionamento de uma marca de luxo. Como é que você posiciona uma marca e como é que você criou para que a Carla Amorim fosse posicionada como uma marca de luxo? Quer dizer, mais do que luxo, a gente fala de... porque luxo, você pode, assim... welcome, essa palavra você pode repudiar, porque luxo é uma coisa excludente, assim, pode soar snob, né? Joalheria é assim, o joia é um adorno que a gente vê em todas as civilizações há milhões de anos. Então, está arraigado, as pessoas se enfeitam. Isso está claro. Isso, então, está dado. É uma indústria muito antiga, onde a própria tecnologia, o jeito de fazer, não evolui barbaramente, mas tá todo mundo lá, tem brinco, anel, a gente se enfeita. Então, faz parte da natureza humana. Então, isso é uma coisa. A Carla se coloca como uma designer original. Assim, se eu pudesse falar, ela é a bossa nova da joalheria. Porque ela fala de Brasil com muita elegância e sem... obviamente que a bossa nova tem influência do jazz, do samba canção, tem lá, porque ninguém nasce isento, a gente é fruto do meio, né? Exatamente, nada é original, né? Não, Tudo nada é influenciado assim, por... necessariamente, né? Porque você tem seu repertório e o que você fala do seu repertório que você... A soma de coisas. Então, mas a Carla tem essa coisa da joalheria que ela fala das coisas do Brasil. Eu tive uma conversa anteontem com uma jornalista americana espetacular e ela ficou assim... porque é isso, a Carla fala do Brasil com elegância. E o veículo dela é a joia. Então, é a pedra preciosa. E ainda neste país, nós temos a sorte de ter pedras espetaculares. A gente tem ouro para dar e vender. Né? A maior parte do ouro do Brasil é exportado, a maioria esmagadora. E temos as Minas Gerais, para dizer assim, só para dizer o mínimo. Então, você tem matéria-prima aqui que precisava ser... trabalhada com esta sofisticação e com senso estético apurado e original. Assim, porque eu me entendo como uma pessoa de senso estético, mas eu não sei criar beleza. Eu sei escolher, se eu acho bonito, se eu não acho bonito, até eu vou. A Carla pega do nada, assim, te dá um negócio e fala assim, eu vou criar beleza daqui, como as notas musicais. Você tem lá todas as notas, tem, sei lá, 7 notas musicais. Conheço todas elas, não consigo fazer nada com elas. Eu ontem assisti o João Carlos Martins tocando, você fica assim. São as mesmas notas que todo mundo tem acesso, só que cada um faz, né? Beleza de um jeito. Agora, Kelly, vocês cresceram com o negócio numa época em que, como você falou, o luxo se popularizou. Então, outras marcas de luxo vieram pro Brasil nessa mesma época, ocuparam espaços. As capitais todas têm shopping centers posicionados em marcas de luxo. Então, vocês cresceram no mesmo momento em que o dinheiro dedicado para artigos de luxo poderia ser compartilhado com outras marcas. O que você atribui, além dessa descrição que você deu agora, né, o que você atribui ao resultado que vocês tiveram de crescimento convivendo com outras marcas? Tem várias coisas. O assunto joalheria, propriamente dito, a joalheria no Brasil, ainda hoje, você tem muita joia, assim, no Brasil, em joalherias, assim, tudo quanto é lugar, que parece uma coisa e não é. Mas, assim, brilha, seduz algumas pessoas e... Então, assim, tem esse público lá que vai se deixar enganar ou seduzir por isso. Tem gente que procura qualidade. E se distinguir, que uma coisa do luxo, uma pessoa... Vocês vão saber disso, com certeza. Então, assim, vocês não têm os seus orgulhos de saber, olha, isso aqui eu conheço, eu sei,
E se você não sabe, não identifica esse aqui, não consegue perceber valor nisso, eu lamento, mas assim, eu tenho orgulho que eu entendo disso. Então, o nosso cliente é mais essa pessoa, entendeu? Que ela, assim, que Vê sabe. o valor intrínseco da peça no sentido... Na originalidade, na construção da marca inteira, no vocabulário do Brasil. Então, assim, a gente faz parte da cultura do outro. Então, a pessoa se identifica ali com aquilo. No nosso cuidado com a cadeia produtiva, assim, nas nossas iniciativas antigas e incansáveis de fazer um negócio bem feito e direito, assim... Conta um pouquinho dessa cadeia produtiva, porque eu sei que vocês têm você até brincou, né, um pouquinho, falou da questão de que ouro é reciclável, né? Quer dizer, mas por outro lado, tem uma questão da procedência e tudo que vocês sempre fizeram. Rastreabilidade. E acho que isso é uma coisa que hoje está em voga, mas talvez quando você começou não era algo tão... É um assunto que não se falava. Você fazia, mas não se falava. Mas, enfim, que bom, né? Assim, que está se falando, acho ótimo. Mas a gente continua com as práticas. Mas tá... Mas como foi isso? Quando você resolveu, né, que tinha que ter, dentro desse conceito aí de originalidade, de qualidade... Na verdade, é uma preocupação ética que você tem mesmo, assim, pra você saber com quem que você está lidando, com quem você está fazendo esse negócio, né? Então, você, fulano tem essa pedra para você. Eu falei, deixa eu ver de onde vem essa pedra. Assim, tudo tem um preço, né? Assim, qualidade e responsabilidade tem preço. Eu sei que eu pago esse preço. Então, você fala, quando alguém vem te oferecendo um negócio muito vantajoso, assim, você dá uma olhadinha e vê. Então, hoje, assim, a indústria que se organizou primeiro foi a indústria dos diamantes. E isso não é mérito meu, não tem nada a ver com isso, já recebi isso pronto. Porque em algum momento, vocês leram não viram o filme, né, Diamantes de Sangue? Lembra? Com o Leonardo DiCaprio? Sim. Então aquilo foi Hollywood mostrando para o mundo as barbaridades. Então, assim, qual é o luxo? Como você é um cidadão respeitável, ou sofisticado, ou elevado, se você carrega consigo uma pedra que está escravizando o outro. Então, assim, isso não pode ser bonito. Isso não pode ser louvável. Né? Então, você não é admirável. Eu deixei de achar você e cool, porque você está... Então, a indústria que é mais poderosa, mais organizada, se lançou primeiro. Os outros players vieram depois em velocidades diferentes. Mas eles podem fazer, dá trabalho, custa caro. Mas, então, o que a gente precisa fazer como parte da indústria é falar assim, para trabalhar comigo, que eu vou te dar regularidade, eu vou te dar volume, mas você precisa se ajustar. Não dá para você. Então, assim, você tem que escolher em que turma que você quer entrar. Então, você faz isso. Então, assim, eu tenho contrato com todos os fornecedores da cadeia. Pedras preciosas, mais ouro. A gente também fez o nosso esforço. E aí a gente tem 2 iniciativas que eu tenho total, como vou dizer, não é mérito, mas assim, que eu sou o responsável, que eu posso, porque a questão do ouro no Brasil, que está em voga agora, é que a legislação feita para a mineração do ouro é para passar pano para bandido. E durante muito tempo ninguém botou a mão nesse vespeiro. Só que graças a Deus a imprensa, que ainda colocou, foi lá e botou isso, não dá. Então, assim, um joalheiro não consegue impedir. Um joalheiro pode fazer as suas... Sua parte, né? É a minha parte. Então, que parte que a gente faz? A gente recicla ouro da nossa produção, por exemplo. Reciclo. Eu faço joia com o ouro da minha cliente. Minha cliente chega lá, pega umas... Eu ia falar isso que eu vi numa matéria sobre você e sobre a marca, que as tarraxinhas de ouro, as peças que não são utilizadas, etc., tem um caminho de retorno para vocês reutilizarem. Tudo reprocessado. Mas isso é muitos anos que a gente faz. Hoje, muitas joalherias também fazem isso. Também não é uma coisa que só a gente faz. A gente faz há muito tempo e as pessoas vão aderindo. O jeito que a gente chama isso é alquimia. Então, a transformação. Vamos transformar um ouro antigo, uma joia quebrada, um negócio que você perdeu um pé do brinco, em um sonho novo.
em uma joia nova. Então, a gente recebe isso como pagamento, eu pago um ágio para isso, para minha cliente, com a condição que ela use isso como pagamento numa outra joia, Carla Amorim. Então, eu uso tanto a joia do cliente, quanto a joia das nossas coleções, que às vezes você produziu demais, ou sei lá, ou quer mudar a linha, você recolhe, reprocessa e faz. Então, isso há muitos anos, a gente faz muitos anos. Tem um ponto que eu achei interessante, observando o posicionamento de sustentabilidade. E assim, muitas marcas de outros vários mercados tentam surfar a onda da sustentabilidade. Você tenta associar a sua marca a uma atitude ambientalmente correta, etc. Eu tenho a percepção de que vocês conseguiram atribuir. Então, vocês conseguem carregar na marca essa condição de sustentável, e eu ia te perguntar o quanto isso de verdade reverbera em clientes novos, principalmente clientes que são pessoas conhecidas na sociedade, que querem também ter a sua própria originalidade e estar associado a boas práticas, atitudes como essa. Então, tem um pouco de tudo. Essa conscientização, ela é mais recente, ela não é uma coisa antiga no público consumidor. Até outro dia, eu me lembro que eu ganhei de um namorado quando eu tinha uns 20 anos, um casaco de pele. Eu achei a coisa mais chique do mundo. Falei, nossa, que massa. Você dá um casaco de pele para alguém hoje, assim, você é crucificado em praça pública, eu vou falar para o namorado, você tá louco? Você entendeu? Assim, mas 20 anos, isso foi há 30 anos. Então você tem uma mudança de comportamento em vários sentidos. A gente vinha falando mais cedo, nós três, de diversidade no IPO, por exemplo. Por exemplo, entendeu? Então, assim, são coisas que ninguém prestava atenção. Ninguém prestava atenção nisso. Agora, assim, faz parte da agenda. Então, assim, precisa dar espaço para isso. Essa conversa tem que vir para a mesa. Então, sustentabilidade na joalheria é uma conversa que tem que vir para a mesa. Tanto veio que o governo agora está revendo a legislação. Então, não parte do princípio da boa-fé do garimpeiro. Então, agora, todo mundo vai ter que ter nota fiscal eletrônica, vai ter que ter aquela... Porque é um negócio assim, muita gente que estava favorecida com esse esquema ilegal vai ser prejudicado. Paciência. Então, assim, bad guy, chegou a sua vez, porque assim, o mundo não tolera mais essas práticas. Tá certo. Né? Mas assim, essa decisão do governo tem semanas. Exatamente. Foi semanas. Então, eu adoraria ter tamanho e autoridade e alcance para poder, mas não tem. Então, eu posso assim, na minha casa, a gente faz assim. Então, lá em casa, a gente só trabalha com empresa que é listada na B3. Então, assim, cada um faz seu papel. Eu não posso listar ninguém na B3, eu não posso checar, não posso auditar, não posso nada disso. Mas eu posso, assim, é igual meu fornecedor de pedra. Eu vou visitar as minas todas que hoje que a gente compra. Falo, ó, fornecedor, você quer ser meu coisa? Então, deixa eu ver suas condições. Deixa eu ver, eu quero ver sua mina, quero ver se o seu funcionário é registrado, quero ver se... Deixa eu ver. Então, eu vou em todas, entendeu? Então, isso dá trabalho, isso custa caro, e isso tem gente que valoriza, mas não é todo mundo. Absolutamente. As novas gerações, certamente, a minha filha fala, mamãe, desculpa de novo, eu não compro na Shein mais. Eu não compro na Shein. Falei, tá bom, minha filha, tem 12 anos, entendeu? Então, é um statement, assim. Eu, quando eu comprava roupa com 12 anos, não sabia nem de onde vinha, nem pra onde ia, nada, assim, não tinha essa... Mas, então, essa consciência, né? Zero, isso não estava no meu... E pensando assim, agora voltando agora para a questão da Carla Amorim, olhando para frente, quer dizer, como é que em que momento vocês estão e o que você está... Como é que você vê também esse mercado, né, de joias evoluindo para frente? Qual que é a visão? Vocês também têm uma posição no exterior, né? A marca é internacional. Como é que vocês estão vendo esses próximos anos e esses próximos sonhos, né, de você, seus sonhos com os da sua irmã? Então, eu vejo várias coisas. Autonomia você já conquistou. Já tem o sofá, gente. Eu acho que a gente tem que ser cada vez mais fiel ao nosso propósito, assim, aquilo que nós somos. E não pode ficar indo no vai da valsa, assim. Agora o vento tá soprando para lá, então você vai para lá. Porque joalheria não é moda. Joalheria, ela é mais próxima de arquitetura, que tem suas escolas e tem isso que é natural.
né? Que as coisas vão evoluindo e vão havendo novas demandas e outros, mas não é descartável, nem é... Ela não é efêmera, joalheria não é para ser efêmera, mas também não é para ser aborrecida. Então, ela precisa falar do seu tempo, mas ela precisa permanecer. Então, é isso que eu... Então, como uma lembrança bacana daquele momento. É um registro que ele não envelhece, ele não fica datado, entendeu? Ele é assim, essa é a escola. Então, essa escola tá tudo certo. Não, é isso. E tem uma conexão com momentos também. Tem, mas o momento não morre. Essa que é a diferença. Assim, a bossa nova, ela foi criada em algum momento. Ela não perdeu seu valor com o passar do tempo. Outros intérpretes vão cantar, vão colocar novos arranjos, vão dizer aquela, mas ela guarda a sua essência e ela se comunica com os outros. É o meu entendimento. Os pilares criativos da Carla, da nossa empresa, que a minha empresa é baseada no senso estético da minha irmã. É disso que se trata. Então, assim, eu cuido de um negócio, mas a alma, eu sou os braços, mas assim, a alma não sou eu. A alma é ela. Então, é o senso estético dela e o jeito que ela enxerga o Brasil, a arquitetura de Brasília e a sua religiosidade. Eu sou católica, eu não sou feito ela, que é assim que fico. Então, né? Então, quanto mais... Tem temas, né? Que são os temas, os pilares da marca, né? O DNA que eles gostam de falar. Então, quanto mais fiel você for a isso, agregando a isso, pode ter nova tecnologia, pode ter novas dimensões, sei lá o que é que ela vai querer. Quem que falava isso, né? Você fala quanto mais você falar da sua aldeia, mais global você é. Acho que a Guimarães Rosa falou isso, não foi? Então, uma coisa assim. Que você fala... Então, assim, porque... Eu me lembro de ver, falar a minha biografia na Água de Basel, né? Eu me lembro que tinha uma joalheria brasileira exibindo perto da gente, que usava o nome de uma cidade europeia para poder vender joia. Eu falei, não estou entendendo, gente. Como que assim, uma pessoa sai daqui, de São Paulo, sei lá de onde que era, para ir lá na Europa, para falar que a minha Florença, sei lá, não era Florença, mas assim, eu não entendi. Entendeu? Assim, você fala daquilo que você fala... do que você conhece, daquilo que tem propriedade. Você acha chique Florença? Beleza, mas assim, o cara lá sabe muito mais do que você. Então, assim, quem é você pra... Então, você tem que falar daquilo que você sabe. Você não pode ficar fantasiado do outro, só porque você admira o outro. Então o que eu vejo para Carla Amorim? Eu acho que sempre haverá espaço, seja no Brasil, permitidas as condições do país, seja no mundo, também permitidas. Assim, a gente tinha grandes clientes na Rússia, tinha um cliente em Kiev, então, assim, as coisas estão suspensas e a vida é desse jeito. Teve a pandemia, não preciso falar, assim, essas coisas que acontecem que você não tem, você não controla, aí o negócio desmorona, você começa tudo de novo. Deixa eu ver quem que sobrou, como que vai, porque é assim, né? Mas a gente sendo fiel àquilo que se não se rendendo às tentações, porque assim, as tentações são muitas, mas assim, você precisa ter essa resiliência para permanecer, porque assim, a concorrência é demais, entra todo mundo, depois sai, todo mundo não consegue nem decorar, assim, porque que é, por outro lado, um ótimo sinal, porque se joalheria é uma indústria, um setor, sei lá, uma coisa, que desde os primórdios, qualquer civilização tem, a quantidade de jovem que estuda design de joia hoje é surreal. Tem milhares de universidades dando esse curso. Ora, se existe o curso, é porque existe demanda para o curso, interesse para isso. Então, super jovens, as gerações que eu não consigo nem entender o que eles gostam, o que eles não gostam, se interessam por design de joias. Então, assim, legal. Continuamos na pauta da turma, entendeu? Pode ter, mas assim, é isso que eu acho. Talvez até formando novos adeptos, né? Porque quando você tem essa questão cultural de ensinamento difundida, a capacidade de interpretar algo bem feito fica mais refinada. Quanto mais educado, melhor pra gente. Claro. Certamente. Porque aí bate o olho e fala, isso aqui... Nem tudo que reluz é ouro, sabe assim? Então, pra gente é ótimo. Assim, a qualidade da clientela claramente melhorou, porque as pessoas se interessam. É ótimo. E acho que... Fala um pouquinho de como é que foi o IPO dentro dessa sua trajetória. O IPO... Vou te falar o IPO, como que é. Mesmo, quando eu entrei no IPO, a mesma sensação de quando eu fui convidado para o Conselho da Bienal. Eu sou do Conselho da Bienal do coisa das artes.
Aí você chega lá na Bienal, como você chega na IPO, aí tem o presidente do banco, não sei das quantas, aí tem a fortuna, não sei das quantas, e tem você. Fala assim, então eu sou. Na verdade, então você é. Eu era mais nova, agora já tô no Gold, né? Agora eu sou uma madura aqui. Você entra, menina, porque você tem que entrar. Tem gente discutindo quando é que é o corte do Gold. Todo mundo incomodado que corte do Gold de 50 não tá legal. Tem que ser... A gente vive em outro momento. Falar, 50 são os novos 30, preciso só avisar. Pois é. Tá? Tô só avisando. Mas enfim. Podia ser Diamond. Podia ser Diamond. Tá vendo? Podia. Então, o IPO, de novo, na hora que você vai se categorizar nas indústrias lá, você não aparece. Você tem que falar assim, outros, aí você tem que explicar o que você faz, porque eu até tenho colegas joalheiros no IPO, de fato, mas assim... Tem um grande amigo do meu capítulo, querido demais, que eu tenho muita vontade de trazer ele aqui, que é o Marcelo Bergeson. Ah, sei demais, do Sul, sei, demais. Maravilhoso. Eu não conheci ele pessoalmente, Sempre não. que eu encontro com ele, eu tive com ele agora no jantar de Dia dos Namorados, falei, Marcelo, lembra? Dá um trabalho aí lá no Sul, esse aí eu vou te falar. Você foi um dos primeiros a serem convidados para participar do podcast. Ele falou, eu sei. Um dia eu converso ele. Nós temos clientes em comum e elas gostam bastante dele. E eu fico querendo que elas gostem de mim. É uma coisa, é um eterno, assim. Ele me dá um trabalho lá, mas enfim. Então, no IPO, assim, então a primeira sensação foi essa, que eu não sou nem dona de uma empresa grande demais, nem tenho experiência demais, nem tenho estatura demais, mas em algum momento o critério estava lá. Então, assim, eu tenho o privilégio, assim como na Bienal também. Na Bienal os caras são assim, professores, colecionadores, sei lá as quantas, e você é uma menina que é uma menina, Gold menina, mas sou. Diamond. Eu sou curiosa, eu tenho entusiasmo, muito. E gosto de ver as coisas acontecer. E gosto de gente inteligente. Então, tanto no IPO, quanto na Bienal, que foi com quem eu fiz o paralelo, a troca é muito interessante, entendeu? Então, por mais que no momento da entrada você não saiba, eu não soube, que se eu estava adequada exatamente para aquele... É muito interessante. Quanto tempo você está no IPO? Ixi, sei não. Tem muitos anos. Quer ver? Eu era... Acho que eu não tinha casado com meu primeiro marido. Já separei do segundo para esse... Depende do tempo do casamento. Não, um foi 4, outro foi 7. Faz tempo já. E tem os tempos os sem marido, né? Faz bastante tempo. Entendi. Mas Acho que faz uns 15. Capaz. Deve ter isso. Não sei. Foi o Sérgio Maggi que me convidou. Nossa, muito tempo. Eu cruzei aquele esses dias. Faz bastante tempo. Mas, enfim. Então, o IPO na minha vida é uma troca interessante. E quanto mais você convive, né? Eu acho interessante esse esforço que vocês fazem de gerar encontros. Porque as trocas são muito ricas. Porque instantaneamente no ambiente IPO você já tem lá uma... Pode nem ser, mas você já acha que já está falando em Átila. Então, assim, você já entra numa categoria que tem uma certa entrega, tem uma certa abertura, um respeito, né? Então, assim, tem lá uns códigos de conduta, assim, que na maioria das vezes, que por onde eu andei, vamos colocar assim, que, né, pode haver casos que não se apliquem, mas assim, por onde eu andei, eu encontrei isso. Então, acho muito interessante. E na vida adulta, assim, você entra num turbilhão que você não sai do seu looping, assim, você fica... Então, você é obrigado a parar e é bom para você olhar para o... Olha que interessante, olha o que o outro está fazendo, olha o que não sei o que lá. É bom ter esses encontros mesmo, para essa troca. Eu só tenho acho que tem mais uma última pergunta, Kelly. E seu pai ficou orgulhoso de você e da tua irmã? Bonitinho. Ele é orgulhoso de todos os filhos, fofo. É orgulhoso de todos os filhos. Ele seguiu sem entender. Meu pai já morreu há muitos anos, mas ele seguiu sem entender. Como que essas meninas saíram desse jeito? Interesse, assim, né? Que legal. É isso, mas... Tem mais uma aqui que eu acho que é legal. A gente fala muito sobre um produto, né, que tem uma originalidade, mas tem por trás também a criação de um negócio, gestão, capacidade de expandir um negócio, liderar pessoas, que foi coordenada por você. Sim.
olhando para o seu time mais imediato, assim, as pessoas que reportam para você, se a gente perguntar para elas assim, o que você entrega para elas, assim, do desenvolvimento pessoal, profissional, o que você acha que elas responderiam? Eu desafio as pessoas. E assim, eu contrato assim. Falei, olha, você está sendo contratado para não concordar comigo. Porque se eu contratar você para concordar comigo, eu não preciso pagar o seu salário, porque eu já vou ter a minha resposta que eu já tenho. Então, você está desafiado a fazer o contraponto. Não quer dizer que eu vou estar sempre errada, mas quer dizer que eu quero sempre, numa mesa, sempre, o tempo inteiro, o conforto da discordância, o tempo inteiro. Tá liberado. Então, isso faz as pessoas pensarem por si próprias, porque numa hora que eu apresento um caminho, uma decisão, a decisão, em geral, se apresenta, ela já foi debatida, mas assim, uma sugestão, então assim, fica tudo mais enriquecido, entendeu? E eu não tenho nenhum problema de falar, não, está errado, ou não concordo, ou sei lá, e dou o mérito para a pessoa que falar, assim, não tenho nenhum problema, essa não tenho nenhuma dessa vaidade, isso eu não tenho. Falo, ó, fulano, eu pensei isso, fulano me alertou, falou que era muito melhor desse jeito, nós seguimos, e então o mérito é do fulaninho. Então as pessoas se sentem participantes de fato da construção de uma empresa, entendeu? Então eu não sou centralizadora, zero. Então elas sabem que tem que entregar, sou brava, mas assim, é responsabilidade. Escutei, aprendi isso na minha casa, minha filha. Sua liberdade é do tamanho da sua responsabilidade. Então eu te dou a liberdade, mas seja responsável e, entendeu? Tem que ser coerente. Então Tia May falava isso, tia do Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Pois é, mas é isso. Então eu tenho a impressão que é essa que eles diriam, sabe assim? Eu acho. É assim que eu bato forte, mas eu... Maravilhoso. Muito excelente, bom, excelente Adorei. história. Que bom. Passar a palavra para a Iapinha aqui, fazer os agradecimentos finais. Tá bom. Adorei, Kelly, te conheço há muito tempo, mas ouvir a história por completo tá sempre uma delícia e a gente acaba aprendendo coisas novas, então é muito legal. E aí a gente tem vamos dizer, a tradição, né, de sempre presentear um livro, e aqui a gente tem um livro que eu acho que é bem a tua cara, porque, na verdade, acho que você pode estar contribuindo para o livro, né? Porque o livro é intitulado A Coragem de Não Agradar. Acho que você não tem problema com a coragem. Um pouco. Mas talvez para você ler e até compartilhar com as pessoas que trabalham contigo. Nossa, muito eu acho que muito obrigada. Que delícia, muito obrigada. E a gente fica super feliz de você ter aceitado o nosso convite. E muito obrigada. Imagina, eu estou lisonjeada com o convite, porque imagina as pessoas que não passaram por aqui e as suas histórias espetaculares, então, assim, tá sentado nessa cadeira é uma enorme responsabilidade, porque eu sei meus pares, né, assim, que late deles, para usar um termo do meu setor. Então, muito obrigada pela deferência, obrigada e parabéns, assim, por mais essa iniciativa. Muito obrigado. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.